Para começar. Pronto, boa noite. Estamos aqui, né, para o nosso último encontro e já dizer que foi um prazer, né, esse processo, essa caminhada com vocês. Cláudia agora vai começar a fazer as suas considerações. Boa noite para todos. Todos, bom dia, boa tarde ou boa noite, independente de que horário vocês irão assistir às gravações. A gente finda o nosso encontro, né? Esse grupo de estudo pensado a partir do feminino, a partir da psicanálise e o feminino. Findamos hoje esse grupo de estudo. Primeiramente, quero dizer que foi um grande prazer ter compartilhado um pouco das nossas leituras com todos aqueles que se propuseram a estar conosco também nessa emprenhada desse grupo de estudo. Para a Joana e para mim foi satisfatório o grupo. Queremos dizer que estamos muito felizes com a repercussão, com os comentários de cada um, com a divulgação que foi feita, com o grupo, com a movimentação que foi feita, e para a gente foi uma experiência muito gratificante. Só voltando um pouco sobre o que a gente já viu nesses outros encontros. Nós vimos nesse livro da Eliane, né? Eliane Caligares. A gente viu nesse livro que ela trouxe 3 casos, 3 relatos de caso, cada caso levando para uma postura do feminino. Foi pensado na psicanálise, nessa construção do feminino, e agora findamos com a conclusão e com relação ao masculino, o masculino, onde a psicanálise entra nisso tudo. Vamos parafrasear um pouco essa conclusão e logo depois, o finalzinho, gostaria de dizer a vocês, eu tenho uma crítica muito grande a essa autora, tenho uma crítica a algumas colocações dela, não concordo, e tudo bem, porque isso é assim que faz parte do crescimento dos estudos. Os estudos nos fazem pensar de forma diferente, porque não existe uma psicanálise. Aqui não é um grupo religioso onde tem um fundo, uma verdade, e aquela verdade precisa ser seguida. Não é disso que se fala quando a gente trata de psicanálise. A gente realmente trata do sujeito e da completude do sujeito e da complexidade de que é cada um, cada indivíduo, como cada indivíduo se engendra nesse campo que chamamos de vida. Perante essa da conclusão, a autora já começa dizendo que caminhar por um caminho diferente de Laura, Andréia e as meninas de rua, nos lembra que a prostituição, ou prostituir, seu corpo na busca do desejo dos outros, é um traço não contingente do feminino. Ela traz que há uma representação para a mulher, a necessidade de um desejo que a coloque no corpo marcando a sua existência. A priori, eu penso que talvez ela não tenha sido feliz com esses 2 primeiros parágrafos, mas pensando nos estudos, fiquei imaginando que talvez fosse a ideia da autora quando traz que a mulher sente a necessidade de um desejo. Se eu pensar na castração, o menino não tem medo de perder o amor da mãe. Ele sabe que precisa perder o amor da mãe. Ele precisa abdicar desse amor da mãe, porque o medo dele é que o pai castre ele. A menina, ela não tem medo de perder o amor da mãe. Ela não tem medo de ser castrada, aliás, mas ela tem medo da perda do amor. Ela não tem medo de ser castrada porque ela não tem o falo, né? Mas para ela o que sobra disso tudo é a perda do amor.
Quando a menina perde esse amor, esse medo da perda do amor, para a menina que se constitui com o decorrer do tempo, mulher, para esse feminino, esse feminino se joga numa constituição em que vai ficar nas buscas de alguém que o diga o que significa aquilo tudo, o que faz ela não perder esse amor. Talvez, se eu pensar assim, eu consiga entender, quem sabe, o que a autora quis trazer sobre essa necessidade de um desejo. Quem sabe, nessas mulheres, o que sentem nesse feminino, sente exatamente a necessidade de ser amada, de ser acolhida, de ser ouvida, independente de como ela seja escutada, independente de como ela seja ouvida, essas mulheres passam por sofrimentos e passam por violências, como nós vimos nos casos anteriores, violências físicas, abusos sexuais, dentro de casa, na família ou fora da família, abusos psíquicos, onde elas não podem dizer como goza, o que fazer, como é que é bom para mim. Formas de vivência, experimentar esse amor que elas têm, que o feminino tem, e o medo de perder esse amor. Isso ficou evidente em todos os casos. Todos os casos que foram apresentados aqui, foi visível o medo de cada uma dessas mulheres, cada um dessas pessoas que aqui foram trazidas, né, pela autora, o medo que elas tinham da perda do amor. Joga novamente na nossa castração. Para a mulher, a perda do amor, ela entra de forma fantasmática. É um fantasma. Atravessar esse fantasma da perda do amor joga a mulher numa busca arriscada. Digo no arriscado porque é nesse risco, no risco de estar ali, no risco de passarem um fio onde elas se fiquem ainda mais cortadas, ainda mais fragilizadas nesse risco, do que elas estivessem, se não estivessem sem o amor. Originalmente, a autora conta que uma das vias que levaram a esse trabalho foi a escuta da Laura e a constatação de que essas mulheres reconhecem e criticam para a autora como feminino toda tentativa de que seus homens, para eles mesmos, se constituíram como objetos de desejo, mesmo que seja para ela. Para a autora, ênfase é na autora, não, na minha opinião, isso cai por terra, mas para a autora, as mulheres se ofertam como objetos de desejo. Para a autora, homens se ofertam como objetos de desejo. Alguns homens. E as mulheres se ofertam se oferecem como sacrifício a esses homens, a esses masculinos, visando que eles também façam isso, visando um retorno deles, segundo ela. No apêndice, a gente vê sobre essa feminilidade masculina. A autora, ela traz questões da masculinidade erotizada. Traz o caso desse rapper
que é modelo e presta serviços para uma marca de cuecas conhecidas. Né? E ele deixa claro que, apesar de estar ali pousando como marcas de cuecas, ele não é homossexual. Durante toda a trajetória, ele traz isso. Inclusive, ele diz: eu sou heterossexual. Não me tente fazer essa merda de gay comigo. Não tente trepar comigo. Se você trouxer a sua irmã, eu trepo. E você ainda pode olhar. Essa frase traz a mulher novamente como assujeitada de um homem, no assujeitamento patriarcal de um homem, em que um homem pega a mulher, a utiliza como objeto de desejo das formas que ele imaginar, com plateia. Eu sou heterossexual. Eu provo para você como eu gosto de mulher. Traga sua irmã, que eu como ela. E você vai ter provas disso, que é você quem vai olhar. Com isso, fica claro que essa masculinidade dele é de certa forma, reafirmada quando ele tem a relação sexual com outros, para que outros vejam, para que outros o validem como um macho, para que seja validado a sua pose, a sua performance, para que seja validado a forma como ele se posiciona frente à câmera, frente à visão do outro. E nisso a gente vê novamente a questão do homem. E do homem que para a sociedade em geral, o homem não pode também se portar como a mulher. O que significa dizer isso? A mulher, alguns estudos dizem, não psicanalistas, claro, mas estudos da neurociência, estudos de psicoeducação, outros estudiosos, neurologistas, tendem a dizer que a mulher ela é passiva e que ao homem só resta ser ativo. Quando esses estudos jogam o homem na atividade e o homem não é um homem ativo, mas é um homem passivo, um homem que cuida, que a eles não deve ser o lugar de cuidar. O lugar de cuidado é o lugar feminino. Mas um homem que cuida, ele não é visto com bons olhos entre outros homens. Às vezes, entre outras mulheres, talvez, ou não. Comum as mulheres verem outros homens sendo passivos nas profissões de cuidado e imaginarem só pode ser gay. Será que ele é gay? Será que é homossexual? Como se atividades de passividade, como ser professor, ser um psicólogo, psicanalista, ou um enfermeiro, como se esses locais não admitissem a presença masculina. Do outro lado, também é verdade. As mulheres também não é permitido para elas campos e lugares em que elas mostram atividade. Nisso a gente consegue observar em mulheres
política, mulheres sendo delegadas, juízas. O número é bem menor. Porque há um entendimento perante essa sociedade de que mulheres precisam estar no campo da passividade e que homens precisam estar no campo da atividade. Mas o que diz isso? Se quando a mulher tem bebê, ela se torna ainda mais ativa, porque nos primeiros momentos é a mulher que cuida do bebê, que lava, que passa, cozinha, e está lá cuidando de outros bebês, de outros filhos. Não tem direito a resguardo, tem que voltar ao trabalho, amamenta, faz a comida, e cuida, e cuida, e cuida. Isso é passiva? Isso é ser passiva? A gente vê que isso cai por terra. Porque isso é um momento de atividade. O contrário também atormenta as pessoas. Por exemplo, quando um homem é pedido em casamento, quem foi o ativo na história? A mulher. Mas se o contrário acontecer, ok, o homem foi pedido em casamento. E aí, é o homem que vai atrás da igreja, do cartório, da roupa, do buffet, de provar as coisas. As mulheres vão estranhar, vão olhar, ops, o que é isso aí? Não, como assim? Um homem? Não, não. Cadê a noiva desse casamento? Por que ela não está atrás disso? E o homem correndo. Isso é inadmissível para o olhar do homem, que olha para os seus amigos, e eu vejo fazendo isso, e dizem, o que você está fazendo aí? Que posição é essa que você está fazendo, cara? Vai ser um banana? Vai fazer as coisas para a mulher? E a mulher, cadê você? O casamento é seu? Por que você não está lá? Então, as mulheres, mesmo achando que são passivas, elas convocam a atividade de outras mulheres. Mesmo que isso não aconteça, mesmo que as coisas não funcionem como a sociedade quer, precisamos entender que a atividade e passividade é individual, é de sujeito a sujeito. A gente acaba fechando o livro entendendo o seguinte: para Freud existe o homem e a mulher. Para Lacan existe o feminino e o masculino. Ok, isso ficou claro. Mas uma coisa precisa ficar bem estabelecida. Não é porque existe o masculino e o feminino que esse masculino serão iguais a todos os outros masculinos. Não é porque o feminino existe que todo aquele que se diz feminino está no campo do feminino vai ser igual a todos os outros femininos. A gente vive com mais ou menos 8 milhões de pessoas, 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões de pessoas no mundo. Então, a gente está falando de 8 bilhões de sexualidades. Porque cada indivíduo, cada sujeito se diz na sua sexualidade da forma que para ele for mais compreensível. A gente não fala de uma feminilidade. Psicanálise e o feminino não é a psicanálise e a mulher, ou a psicanálise joga o feminino num campo único
escondido ou num campo único e aberto, não, porque essa exposição de feminilidade e masculinidade é uma exposição que é feita a indivíduos de um a um. Assim como a mulher precisa ser estabelecida e a mulher precisa de alguém que a constitua, o homem também. O homem também precisa de alguém que o constitua e que diga para ele: isso é ser homem. É assim que faz um homem. É no indivíduo. Entender que essas construções funcionam de indivíduo a indivíduo e que o homem pode sim se apropriar de sua beleza. O homem pode se apropriar daquilo seu que é belo. Pode olhar-se no espelho, se tocar, fazer depilação ou não, fazer a barba ou não. Todas as construções são possíveis para o homem. Todas as construções são possíveis para a mulher. Nós estamos apenas numa galeria. Isso faz parte de uma galeria. São obras de arte. Cada sujeito tem o poder de despertar o desejo em outro. Cada um de nós tem o poder de despertar o desejo no outro, porque somos sujeitos desejantes. Quando Lacan traz que o bebê só se torna um sujeito quando alguém o diz que ele é um sujeito desejante, isso não faz dele macho ou fêmea, não faz dele masculino ou feminino, só faz um sujeito. É disso que se faz. É um sujeito desejante. Independente se tem vagina ou pênis, é um sujeito. E é disso que precisa se ser dito. E precisamos entender que essas construções de desejo, elas atravessam durante toda a nossa existência. O que faz, claro que existe, claro que o biológico tem importância. O biológico tem importância, porque aquele que olha para o seu corpo biológico e diz, eu não sou aquilo, vai precisar se ater com o que ele quer. Ele precisa se ater. Então, o biológico tem a sua importância. O que nós devemos fazer quando entendemos que o biológico tem a sua importância, é entender que o que vai além do biológico é o psiquismo desse sujeito. O biológico tem a sua importância. Eu, Cláudia, me vejo como mulher. Sou uma mulher cis, heteronormativa. Sou isso. Sou essa mulher. Se em algum momento eu me reconhecesse como homem, eu precisaria me ater com o meu corpo biológico. E mais importante do que me ater com esse corpo biológico que nasci, teria que me ater também com o meu psiquismo. Isso nos joga por algo que muitas vezes é desprezado pela sociedade, que é a análise. A análise feita com o analista, que coloca o sujeito em sua posição de se identificar com as suas questões e entender qual é a minha relação com esse corpo. Qual é a relação de objeto que eu tenho com esse aqui? Até onde eu quero me expor? Por que isso é importante para mim? São construções e coisas que são percebidas em análise
que vão fazer a esse corpo ainda descoberto, a esse corpo que não reconhecido, a esse corpo machucado pela sociedade, um corpo atravessado pela falta de desejo, não que é constituído como sujeito desejante, sim, claro, porque existe, mas ele não se identifica como desejo. Para ele, ele não é desejado. Foi desejado, mas eu não me enxergo como desejo. E a análise vai fazer com que todas essas construções sejam percebidas e que essas implicações serão vistas e revistas. Se for do desejo, se vier do desejo, não do querer, se vier do desejo desse jovem, dessa jovem, desse sujeito desejante, sim, faz a modificação. Trabalha-se, né, com todo aparato cirúrgico, que faz todo o processo biológico de transformação. Mas a análise precisa ser implicada nisso, para que o sujeito possa se oferecer como causa de efeito de desejo. Esse oferecimento precisa acontecer. Esse oferecimento de causa de desejo é um traço e precisa acontecer. Eu não acredito que isso seja um traço da feminilidade, mas um traço do sujeito. Não gostaria de trazer isso como um traço do corpo masculino, traço do feminino. Por isso que teve coisas que não me fizeram sentido. Nem nesse capítulo, nem em algumas coisas anteriores me causaram algum desconforto. Mas entender que há essas idealizações masculinas, o que o homem deseja, a forma como o homem se vê, não são do feminino, mas são de um masculino em construção. Não é um homem afeminado. É um homem quase mulher, com traços de mulher, feminino. Não, ele é apenas um homem. É um homem dentre esses 8 bilhões de sexualidades que temos, que se comporta como esse homem. É o único. É apenas um sujeito único, à disposição no oferecimento de ser um sujeito desejante e para que outros também o possam desejar. Acho que é isso que eu queria trazer para vocês. Deixo agora a palavra para a Joana e a Jo continua. Se vocês tiverem alguma pergunta. Isso era que eu queria colocar, né? Se o Elton e a Ebana quiserem colocar alguma coisa antes da minha fala, fica à vontade, tá? Bom, eu fiquei aqui pensando nessa fala da Cláudia, né? Sobre essa questão do um a um. Nós não estamos. A psicanálise não fala de a mulher, o homem, né? É uma coisa de subjetividade. Quando ela falou de sujeito, a gente sabe que esse sujeito é o ser falante, mas é um sujeito do inconsciente, né? Que se dá em análise. Por isso que a psicanálise tem esse cuidado de enxergar um a um, de ver um a um, cada um na sua história, cada um nas suas experiências, cada um, né, na descoberta dos seus desejos e na sua funcionalidade, né? Então, o que eu pude ver aqui no apêndice, né, da feminilidade masculina, eu também
tem uma inquietação que eu acho que ela deixou a desejar, né? É uma coisa tão ampla, talvez ela também teve um cuidado aí para não falar demais e ter que, sei lá, isso aqui são conjecturações minha, né? Mas eu acho que ficou muita coisa assim para poder ela falar, ela restringiu muito a uma história, né, de um rapper, de uma situação, de uma experiência, mas que também me trouxe muitas questões para se pensar, né? Quando ela fala aqui, bem no início, né, que Cláudia trouxe, é um rapper que foi modelo da Calvin Klein, né, é o que ela traz aqui, e aí ele foi chamado, né, pelo seu corpo, né, ele foi chamado como modelo aí para ser fotografado com as cuecas da Calvin Klein, né? E aí ele diz, né, que ele ela disse que ele tinha necessidade de se explicar em várias entrevistas sobre a sua orientação sexual. Então, isso vai falar também daquilo que Cláudia trouxe, né? Sobre a questão desse corpo desse homem ter a sua liberdade, de ter a sua própria sensualidade, a sua própria sexualidade, não necessariamente, né, essa questão de que se ele tem uns traços, né, como Cláudia falou, feminino, está afeminado, né, o homem que se cuida, esse corpo que se expõe. E aí eu fiquei pensando, assim como essa inquietação de Mark, que é o rapper, né, e ele precisava sempre estar ali falando, afirmando sobre a sua orientação sexual, né? E dizer que ele tem uma fala, foi bem explícita, assim, eu gosto de buceta, né? Ele teve que dizer isso, eu acho que ele já estava ali cansado de se explicar, não é porque que eu estava ali como modelo, que eu sou gay, cara, nem tô disponível para isso, né? Na fala dele, como Cláudia trouxe, tá, se você quiser vir para minha casa, mas não venha com essa coisa de gay para cima de mim, não. Traz a tua irmã, que aí eu transo com ela e tu fica observando. E ela vai discorrer um pouco sobre isso, sobre essa observação, né? Esse corpo olhado, de olhar, né? E aí eu fiquei pensando nessa coisa da necessidade dele estar se explicando, eu fiquei pensando em algumas profissões, como bailarinos, dançarinos, né? Que vai, dificilmente, o olhar sobre esse corpo vai ser um olhar descontaminado, né, desse peso histórico-cultural sobre o que é ser homem. Inclusive, eu até peço para, se Cláudia quiser, compartilhar o livro lá no grupo, né, do Seja Homem, isso vai ser bem interessante, porque vai tratar sobre isso, né, sobre essa construção social do que é ser homem. Então, tem os três jeitos de ser homem, né? O jeito de se sentar, o jeito de andar, o jeito de falar, a tonalidade da voz, né? E a gente vê que um dançarino, um bailarino, ele vai, né, trazer esses traços que o sociocultural fala da feminilidade, né? Porque essa feminilidade, ela sempre está carregada sobre a questão do mulher, né? Porque a cultura não vai, a sociedade, o sociocultural não vai te falar da feminilidade, vai falar do ser mulher. Ser mulher é definido exatamente como ela tem um corpo que tem
um órgão genital vagina, o homem tem um órgão genital pênis, né? Então, esse olhar carregado, ele vem dessa forma, esse olhar contaminado, atravessado, vem disso, né? De olhar para o homem e dizer, é bicha, é um gay, né? Eu vi uma entrevista de um bailarino que conseguiu a vaga numa das escolas mais famosas do mundo, né, de balé, e ele estava todo feliz, mas ele disse que, primeiro, ele sofreu muito com a aceitação da família, para dizer que isso não era profissão, dançarino não era profissão de homem, que ele não ia ganhar dinheiro com isso, e que todo mundo ia falar mal dele. E ele disse que teve que enfrentar muita coisa, até dentro da própria família, para se ater com o desejo dele, para a sustentação do desejo dele, né? Então, até cabeleireiro, né, que eu lembrei agora disso, o cabeleireiro também tem essa coisa de ter esse preconceito, né, de ser um gay, né? Hoje, com essas barbearias todas modernas, a gente já vê as desconstruções, mas a gente sabe que o preconceito, ele é uma coisa estruturada, e que a raiz dele está na própria educação, né, desse sujeito, desse sujeito que nasceu, né, essa criança que nasceu, ela precisa ser educada nessa educação de cada vez mais trabalhando essa questão do preconceito, né? Então, mas isso ainda existe, porque é uma coisa estrutural, vem de estrutura, né, das formações, então isso é um só depois, né, que a psicanálise fala de um só depois é que faz sentido, é o que modifica. Então, eu fiquei pensando sobre isso, né, uma coisa que me chamou muita atenção é isso, né, então, ela fala, né, dessa propaganda da Calvin Klein, que certamente o alvo era um público gay, mas certamente a Calvin Klein não poderia deixar isso explícito, né? E esse corpo que está lá no outdoor é aquele corpo lá primeiro que a gente viu, né, do primeiro caso, que estava lá, um corpo à venda, né? E agora aqui a gente vê um corpo exposto lá nas propagandas, né? Então, ela diz assim, que mais facilmente diria que ele propunha um corpo masculino desejável, né? Cláudia falou sobre essa questão do desejo, né? E eu achei isso bem interessante sobre isso, né? Outra coisa que eu pensei aqui, né? Qual seria esse limite, né? Quando ela diz assim, parece justamente por se mostrar e declarar, a masculinidade se encontra contestada, colocada em dúvida. É isso que eu trouxe anteriormente, e eu fiquei pensando, qual seria o limite, né? Colocado ali que um homem pode se comportar, que o homem pode ir e vir, que o homem pode ser livre com seu corpo. Será que existe limites, né, para que não duvidem dele? Né? O limite de se comportar, da profissão que escolher, ou como quiser ser, né? O homem que... Aí ela vai trazer, eu já adianto lá para o final sobre isso, né, de uma fala rápida que ela faz sobre uma mulher que fica ali olhando o seu marido,
que o seu marido gosta de se cuidar, né? E ela diz assim, parece ficar olhando no espelho e não sei o quê. E a gente vê isso, eu já escutei uma pessoa falando sobre isso, né? Ai, parece, demora mais do que eu, quer dizer, a mulher tem essa coisa, né? Já impregnada, que ela demora a se demora a se arrumar, né? Então, quando o homem se cuida, né, é vaidoso, vamos dizer assim, mas de uma vaidade, não vamos falar de uma vaidade aqui, né, da psicanálise agora, mas vamos falar de uma vaidade do senso comum, aquele que gosta de fazer limpeza de pele, que gosta de fazer a sobrancelha, que gosta de usar hidratantes no corpo, no rosto, né, que se depila. Eu tive um analisante que ele disse que sofreu muito, porque ele, quando começou a criar pelos no corpo, começou a nascer pelos no corpo dele, lá na adolescência dele, né? Ele disse que ele se incomodou com aquilo e começou a fazer a sua própria higiene. E ele levou uma surra do pai, porque o pai viu ele com as pernas depiladas, a axila depilada, né? O pai disse: você está virando viado? Que é isso? Vou lhe dar uma surra que é para você aprender a ser homem. Quer dizer, o homem que tem que ser ali na base da pancada, na fala firme, na agressividade, né? Para que ele tome jeito. Né? E ele disse que sofreu muito, mas os primos dele gostou daquela coisa, né? E a própria família que ficava ali, né, fomentando aquela agressividade do pai em relação a ele. Ele disse que os primos dele começaram a se depilar também e não sofreram nada. Quer dizer, ele foi o primeiro que levou tudo para abrir a porta. Ele falou assim mesmo, né? Eu abri a porta para todos agora ter o direito de se higienizar. Então, dentro disso é o que eu penso, né? Qual seria esse limite? Aonde o homem não seria contestado, onde a masculinidade dele, não, do homem, não seria contestada, né? A sua própria masculinidade. Então, tem outra questão aqui, né? Que ela vai falar sobre o que aquele que se oferece, né? Quem se oferece ao desejo não estaria tão prestes a levantar dificuldades sobre o sexo de quem se dispõe a desejá-lo. E eu achei isso bem interessante, porque ela vai falar daquele corpo desejado, né? Mas ela fala de uma forma de quem se oferece, né? Quem se expõe. Mas na frente ela vai falar do se expor, uma diferença, né? Do se expor e de se mostrar. Então, o que é certo, né? Ela fala assim, resta saber se essa posição é certa ou não. Eu acho que cai dentro dessa questão, novamente, do que é certo, do que é errado, onde está o limite. Então, quem se expõe, é uma coisa que ela falou sobre lá o modelo da Calvin Klein, quer dizer, esse corpo que está exposto, né, que se expõe, ele está sujeito, né, e está para que homens e mulheres o desejem. Né. Eu acho interessante que dificilmente eu fiquei pensando nisso, né, que dificilmente quando uma mulher se expõe assim da forma que ela está falando, quando ela se oferece, né, nessa exposição,
esse corpo, ele é mais visto por homens, não tem tanta dificuldade, né? Porque Cláudia falou sobre essa objetificação do corpo da mulher, né? Esse corpo feminino, né? Então, é ver aquele corpo ali como objeto, como a gente falou tanto da questão da prostituição, né? Foi bem falado aqui sobre isso, sobre a mulher vista como objeto sexual, e dificilmente você vai ver essa coisa de o medo de se expor porque uma mulher podia lhe desejar. Mas o homem tem essa preocupação de que um homem lhe deseje, porque se ele não for gay, ele tem essa preocupação de estar sempre dizendo, assim como o Mark tinha que ter essa necessidade de deixar claro que ele era heterossexual, né? Então, aí, a gente vê uma coisa que eu estava lendo num artigo, eu li o artigo rapidamente, e tem uma fala bem interessante, é um artigo de casos clínicos, que eu posso até colocar também lá no grupo. Eu confesso que eu não li todo, eu dei uma olhada assim geral, mas eu gostei do artigo, porque ele vai trazer casos reais, porque a psicanálise, ela nasceu da clínica, é clínica e teoria, não é teoria e clínica, né? Então, a gente pode ver assim a coisa, o ato, né? Ali, os casos clínicos vai nos ajudar muito nessa questão de entender algumas coisas, assim como Eliana trouxe, né? Casos clínicos para a gente pensar a psicanálise. Então, tem uma fala de um homem que ele diz assim, pô, os homens não têm costume de falar de si, e realmente, né? Aí ele cita que foi num congresso, e foi para um jantar de um congresso, e foi muita gente, e quando chega lá, os homens, no outro dia, saem para tomar uma cerveja, para se divertir, né? E quando eles voltam para o hotel, as mulheres dizem assim, e aí, o que foi que aprontaram? Falaram, né? O que foi que falaram? Aí ele ficou pensando, pô, não falamos em nada. Sabe o que a gente falou? Nada sobre nós. A gente fala de futebol, a gente fala das mulheres que a gente pegou, como foi. A gente pode falar sobre tudo, mas sempre, mas nada sobre nós. As mulheres têm mais essa coisa, né, de quando se juntar, falar sobre si. Mas os homens não têm essa prática, né? Dificilmente você vai ouvir homens contando, né, das suas coisas para o outro, porque isso também é um sinal de fraqueza da sua masculinidade, né? A gente sabe que na história cultural o homem não pode chorar, o homem não pode se mostrar sensível, o homem não pode mostrar dor, porque senão ele não é macho. E nessa coisa de macho, né, nessa coisa de corpo, eu também fiquei pensando aqui sobre essa coisa que ela vai falar, né, mais na frente, sobre a questão do macho, do corpo, do homem, né, que é o que veste couro, e ela vai falar algumas coisas sobre isso. E ela está falando de uma realidade lá dos Estados Unidos, né, onde ela mora, não sei se é nos Estados Unidos, se é na Inglaterra, por aí. Depois eu posso até procurar e colocar para vocês. Mas se você buscar alguma coisa sobre a Eliana, você não encontra ela, você encontra os lugares onde ela atende. E ela mora fora do Brasil. Ela foi uma das pessoas que ajudou a fundar a psicanálise lá em Porto Alegre, né?
E aí, eu fiquei pensando sobre essa questão do ser homem também, essa coisa do corpo, da masculinidade, né, desse homem forte, desse homem bombado, quanto mais músculo, pegou peso, é forte, esse homem é forte, bombado. Tanto é que quando a gente olha uma mulher fisiculturista, né, a gente tem a tendência a ver um corpo masculino, porque é um corpo todo com os músculos divididos, e isso ficou para homem. É aquela coisa que Cláudia falou, né? Espaços que cabem homens e que cabem mulheres. É interessante como o nosso imaginário funciona. Se a gente vê, né, essas mulheres fisiculturistas, como você traz, a gente entende imaginariamente que ali tem corpo de homem. Mas Sim, se eu ver um bailarino, como você trouxe, todo acochadinho, eu não vou dizer que ele tem corpo de homem. Eu vou dizer que ele, meu imaginário traz que ali é afeminado. afeminado. Isso é muito interessante para a gente pensar, né? Por causa desses significantes, dessas construções, representações imaginárias, né? Que a gente que está aí, né, no campo da linguagem, no campo da fala, né? E aí que se constrói aí, né? Nesses espaços. E aí a gente sabe, eu até comentei com Cláudia, né, que a gente se juntou para comentar um pouco antes, falar um pouco sobre o que a gente entendeu, né, alguma coisa, contribuições de uma para a outra. E aí eu estava falando para ela que a gente tem esse olhar, né, atravessado desse corpo desse homem másculo, né, bombado da academia, é um macho, ele é forte, né? Um homem com H maiúsculo, né? Essa coisa do seja homem, seja rústico, né? E aí eu acho interessante porque eu estava falando para ela que quando alguns vídeos, né, na pornografia, alguns filmes pornográficos que trazem conteúdos gays, né, é de homens cada vez mais masculinizado, que não tem nenhum jeito afeminado, como Cláudia trouxe. É um homem, né, forte, malhado, músculo definido, e faz ali conteúdos, né, sexuais para gays. Né? E eu acho isso umas desconstruções maravilhosas, sabe? Para desconstruir verdades absolutas que existem, né, na cultura, na sociedade, sobre o que é ser homem, sobre o que é ser mulher, sobre esse corpo feminino, esse corpo masculino. A gente precisa, nós da psicanálise, precisamos trabalhar isso também nas nossas análises, para que a gente, quando escutar, né, na clínica, a gente possa ter manejo aí no trabalho, né, da clínica, porque nós somos imergidos nisso. Nós nascemos, pluf, mergulhamos nisso aí, está tudo pronto, isso aí. Nós é que quando vamos adquirindo conhecimento, entramos nesse percurso da psicanálise, né? Porque por muito tempo, Cláudia trouxe uma coisa muito interessante que eu achei, que foi a respeito da questão dela se ver como mulher, mas outra coisa era ela se ver como um homem, né? E ela se vendo como um homem, ela precisava se ater. E eu achei isso bem interessante, porque eu lembrei de um caso que eu tenho de uma adolescente, ela tem 16 anos e ela, ela não fala muito,
ela é bem calada, né? E um dia a mãe dela veio conversar comigo e disse assim: Olha, eu estou muito surpresa com o que ela me falou, que ela me falou. Ela disse que não se vê como uma menina e me disse até o nome que queria ser chamada. Eu queria saber se isso era uma doença. Antes era, né? Antes estava lá no CID, né? Era um transtorno de personalidade, né? De corpo. O sujeito se vê ali fora do seu biológico. E aí eu peguei, tive que fazer, trazer essa fala da mãe dela, até mesmo para ver se ela conseguia falar, porque ela passa o tempo todo calada, né, nas sessões. Ela mal responde o que eu pergunto, as perguntas ali, instigando a fala dela. E aí eu disse para ela assim: a tua mãe trouxe isso, é verdade? Ela disse, ela balançou a cabeça que sim. Eu disse: desde quando você se sente assim? Que você, esse corpo não é teu, você nasceu no corpo errado, porque ela trouxe essa coisa de ter nascido no corpo errado. Aí ela foi e disse assim, que era desde criança. Eu disse: tu já pensou que ela disse que desejava no lugar da vagina ter um pênis? E aí eu fui, peguei, confrontei, pá, toma, isso aqui, botei ela na cara da realidade. Mostrei a ela, tomei como exemplo Tami Miranda. Perguntei se ela conhecia. E ela disse que não. Ela é uma menina que gosta muito de jogos, vive muito no quarto dela, né? E talvez tenha alguma coisa aí, porque eu vi que modificou, né, ela. Tem alguma coisa aí relacionada a essa coisa sobre o corpo. E aí eu mostrei a ela, mostrei a Tami como era, expliquei a Tami quem era, mostrei as modificações para ela, o que Tami conseguiu fazer. Eu disse: olha, ela estava numa conversa aí, que eu não sei, porque eu não acompanho diretamente as falas dela, mas ela disse que estava buscando aí construir um pênis no lugar da vagina dela. Não sei se ela conseguiu, não sei se ela está ainda nesse processo, não sei te dizer quanto a isso, mas fique à vontade para procurar, né? Só que eu falei para ela, disse: olha, o processo que é conhecido, mais conhecido é o processo da reversão, né, de reverter o pênis em uma vagina. Já tem cirurgia para isso. Na Nossa, realidade, na realidade, o termo certo é redessignificação. reedificação, é. E aí ela chega e quando eu mostro assim, eu viro o computador, sabe? A tela assim para ela, eu disse: tu quer sentar aqui para ver? Ela veio tão rápido, sabe? O corpo dela falou. E eu virei assim o computador para ela, ela ficou parada assim, olhando aquela coisa que a, tinha fala ali. O silêncio também fala, né? A gente lê um livro sobre isso, de Násio, né? Násio, né, Cláudia? Aí, aí mudou as sessões. Eu achei isso bem interessante, porque eu até comentei com Cláudia, eu disse: Cláudia, eu não sei se, foi da hora, assim, vou jogar, se der certo, Deus, quando se der merda, eu vou ter que, né, vou ter que me ater com isso, mas Mas é deu disso que certo. falo na clínica, é de uma aposta. Você É, aposta que vai dar certo. Pode ser que nesse isso, jogo de azar, de sorte, tiquei, autômato, você dê um azar na aposta. E o analista, ele vai nessa aposta. A aposta também vem de um outro sentido, do analista dizer assim: eu aposto em você. Eu aposto que você, Joana, vai funcionar com a análise. É uma aposta que eu faço na Joana,
Quando a Joana entra em análise, eu digo, aposto que para você dá certo, Joana. E a Joana retribui a aposta, me se oferecendo em sacrifício para mim. E depois, então, está aqui, toma o sacrifício. Toma. É teu. Joguei assim para ela, eu disse, nossa, sabe? Eu fiquei naquela insegurança. Será que eu fiz demais, né? Mas aquilo foi tão esclarecedor para ela, né? Ao ponto dela dizer que realmente mudou uma coisa nela ali, né? Ela disse que modificou, né? Aquelas imagens, e ela começou, inclusive eu disse para ela, comecei a tratar ela como um menino, né? Até estou dizendo ela, mas é um menino. E aí eu perguntei para ela se ela sabia sobre meninos trans, mulheres trans, e ela disse que sabia. As amigas dela tratam ela como um menino, e eu perguntei e disse assim: olha, a partir de hoje, então eu vou. As nossas conversas vai ser com o menino, não vai ser mais tal, falei o nome dela, não vai ser mais com ela, vai ser com ele, você agora. Só que eu preciso saber do teu nome, né? Para poder conversar contigo, tratando como com você com o teu nome. Ela ainda não me disse. Ainda não quis me dizer, mas só para encerrar minha fala, né, sobre essas questões que ela vai trazer do se expor ao sol, que não é um desejo, e eu fiquei pensando sobre isso, é uma das questões que eu fiquei pensando, como é que ela tem essa certeza que se expor ao sol e colocar um biquíni, eu não tenho um corpo ali, né, que desejante. Porque pode haver, sim, desejo, né? Não é só um se expor, né? Eu estou colocando ali um biquíni, estou exposta ao sol somente para um bronzeamento? Pode ser, assim como Freud fala que um charuto, às vezes, é só um charuto. Mas nesse caso aí, dessa fala dela, ela fala de expor-se ao sol numa praia de nudismo. Então, você está sem biquíni. A questão Uhum, é, você também se aproxima do desejo, porque você se apresenta perante o Deus Sol, perante os raios do Sol, como o desejo. Estou aqui, pode me queimar, pode me bronzear, pode, eu passei o bloqueador, vamos ver até onde você consegue atravessar em mim. é. Também reflete, também fala de um desejo, mas talvez essa Ela, fala dela, esse desejo, não é o desejo que a gente conhece de Lacan, mas um desejo sim, sexual. sim, é verdade, porque ela vai dizer assim, expor ao sol não ao desejo, né? E ela diz assim, o mostrar que implica feminilidade, eu acho isso bem intrigante também dela, né? Sobre essa questão da feminilidade, do feminino, implica, o mostrar implica feminilidade, ela não explica isso. É aquele que se é, que expõe o próprio que expõe e propõe o corpo ao olhar desejante dos outros. Quando falo em exposição, exibição, demonstração do corpo, estou sempre me referindo ao desejo, ou seja, eu penso no movimento que tem como alvo encontrar o desejo do outro. Eu fiquei pensando em encontrar o desejo do outro, né? Nessa questão de não ao desejo, que se expor ao sol é não ao desejo. É uma coisa que eu gostaria da gente comentar um pouco, se possível. E outra coisa que ela vai dizer que é sobre a exposição, né? Ela diz que o fato da exposição no caminho dirigido a encontrar como um retorno a confirmação de que o corpo produz desejo. Então, ela traz essa coisa de se expor e se mostrar, que é bem, né,
para a gente comentar um pouco o que é se expor, o que é que se mostrar, qual a diferença nisso, né, para a psicanálise. Então, eu acho que é isso, ela traz uma coisa aqui que eu vou trazer mais como uma inquietação. A coisa que permeia aqui esse texto é a mesma coisa que ela traz todo o percurso do livro. É o corpo, o olhar e o desejo. Um corpo que é olhado, que ela fala lá sobre o pai, né? O pai que olha e deseja esse corpo, torna o corpo da filha desejável, né? Então, ela traz essa mesma coisa aqui, e ela traz uma coisa que eu, outra vez, foi a inquietação minha na questão da própria, próprio percurso da leitura, que ela trouxe lá da menina que se mostra lá no carro, no táxi, que parece que a menina lá de 12 anos já sabia que ela estava querendo seduzir aquele homem, né? E aqui ela traz uma coisa também sobre a questão até do bebê, né? Ela diz ainda criança, às vezes quase bebê, que mostra uma picada do mosquito na nádega, muitas vezes imperceptível, mas o óbvio é que não trata de mostrar a picada. Gente, a criança vai mostrar, né, nessa erotização, parece que ela está falando de uma erotização, e o Freud vai falar sobre a sexualidade, né, que não tem nada a ver com a erotização, com sexo, e Não tem parece que nada ela a está ver com a trazendo. genitália, né? Quando Freud traz a sexualidade, no Três Ensaios da Teoria da Sexualidade, Freud ele fala da sexualidade que ela acomete o sujeito, a infância, né? A criança em si, o bebê, mas não é erotização, não é de genitália que a gente fala. A gente fala de fato Exatamente, da teoria da sexualidade de da, Freud, da, onde ele traz isso, né, a fase oral, a fase anal, fase latente, genital, mas não é da sexualidade. O que talvez tenha nos causado o impacto dessa leitura foi ela trazer essa erotização do infância. Aí eu é, vou trazer. olha, olha o que é que ela diz, né? Quando as meninas cujas bocas, ao beijar os adultos, deixa escorregar, né? Ela fala de uma intenção, né? Parece que aquilo é intencional, né? E a gente sabe que não é, gente. É uma questão da sexualidade não erotizada, né? E então é como isso, como Cláudia falou, né? E ela vai falar dessa construção, né? Que dos perfumes, a forma do corpo com as roupas, ela fala os colantes, né? E essa coisa que ela construiu, né? Da fantasia, né? Da prostituição. Inclusive, ela vai falar que é uma fantasia que permanente que se produz na vida adulta das mulheres. Por quê? Né? Parece que ela traz uma construção aí dessa erotização desde de até bebê, né? Muitas, às vezes, quase bebês. Então, é isso, e eu gostaria de falar só para encerrar minha fala agora mesmo, sobre no seminário 20, Lacan vai falar, né, de um corpo, né, o que ele diz, e o que chamamos de corpo talvez seja apenas esse resto que chamamos de objeto A. Então, o corpo, Lacan fala de uma redução ao objeto A. E a gente sabe que o objeto A é o objeto causa de desejo. É um objeto que é inominável,
é um objeto indizível, essa causa, esse corpo, em toda essa leitura, né, que a gente fez, me deu essa impressão, e eu estava lendo ontem, né, essa parte aqui, e eu fiquei pensando nisso, né, é um corpo aonde se busca algo, mas não se sabe o quê. É um corpo como o da mulher, né, que vai buscando essas demarcações para se mostrar um corpo feminino, né? A gente usa brinco, a gente usa anel, isso é uma fala de Maria Homem, que foi, assim, maravilhosa, né? Na jornada psicanalítica que teve alguns dias atrás, ela trouxe isso, essas demarcações, né? E são objetos que a gente vai ali, né, agregando no nosso corpo para demarcar essa sexualidade feminina, assim como o homem também tem as suas construções com o próprio corpo também, para se mostrar como masculino. Então, eu fiquei pensando nessa fala de Lacan, ele diz o que chamamos de corpo talvez seja o resto, né, que eu chamo de objeto A. Então, eu achei isso uma coisa para a gente pensar, né, é um corpo que causa desejo, mas é um corpo que é desejar, que quer se tornar desejável, que quer ser desejante também no seu desejo inconsciente, e a gente sabe que o desejo ele nunca é satisfeito, ele nunca é completo, então sempre há essa busca, né? Nós bordejamos o desejo, nós não nos satisfazemos por completo. Então é isso. Eu acho que o corpo é isso, é essa busca sempre de algo que eu não sei o que é, mas eu quero. Também às vezes eu nem sei que sei, né? E isso tudo é um caminho da análise, que se faz na análise, né? O que faz a análise direcionar o sujeito ao seu próprio desejo. Se existe uma direção, é essa. É direcionar o sujeito ao seu próprio desejo, né? E esse desejo não é um desejo material, né? É um desejo inconsciente, é um desejo que não se realiza e que faz, né, ser essa pulsão para que direcione a esse objeto que não se nomeia. Então, é esse corpo falante, esse corpo que caminha, mas esse corpo também que tem que, né, buscar coisas para lhe completar, para lhe demarcar. Então, é isso, por hoje, né, e encerramos hoje. Eu quero agradecer imensamente esse percurso que a gente fez. Foi muito bom esse tempo com todos, muito bom mesmo. Foi um grande prazer ter contado com todos aqui. Boa noite, Wellington. Boa noite, Wellington. Boa noite. Quando queria trazer uma coisa, você trouxe dessa questão dessa busca, né? Dessa busca de completude, né? Lacan, ele fala sobre isso, né? Só relembrando um pouquinho do que Lacan traz a respeito da mulher, quando Lacan diz que a mulher não existe. O que será que a mulher não existe? Sim. O Seminário 20 fala muito sobre isso, né? O Seminário 20 é uma coisa que vai trazer muito sobre o corpo, o gozo, né? E ele vai falar muito sobre o corpo, então eu acho que o Seminário 20 é bem válido, assim, para a gente ler sobre esse corpo, né? O que é a mulher, porque a mulher não existe. Quando Lacan ele traz que a mulher não existe,
ela não existe, não é como corpo. Ela não existe como significado. Não tem significante que diga. Qual é Que a a tenha, né? É porque o menino, o homem, né, o masculino, tem o falo. Aquele significante é que determina. Tem algo que o determina. Que mesmo que ele perca o amor da mãe, ele se atende àquilo. Pelo menos um pau eu tenho. Pelo menos um pau eu tenho. Tá bom. No artigo, Cláudia, vai falar sobre isso, sobre essa fala do homem, né? Que ele vai dizer assim, poxa, a gente vai falar assim, eita, o meu pau levantou, aí eu consegui dar quantas, né? Há uma, e o outro diz assim, cara, eu fiquei escutando e fiquei com vontade de perguntar a ele, como é que faz? Ela que bota ou eu que boto? Né? Porque não se fala de si, se fala das coisas, né? O homem não fala de si, tem essa. Eu acho que isso não é uma coisa do homem, eu acho que é um atravessamento, né? Assim como a mulher é atravessada nessa Sim, educação, o homem também é atravessado. como a gente viu, a gente não está falando da sexualidade masculina, não está falando do macho, do masculino, mas a gente fala de sexualidades. A gente fala de 8 bilhões de sexualidades diferentes, em que cada um se posiciona conforme aquilo que convier para ele, que fizer sentido. Cada um acaba se descobrindo e se constituindo como, para ele, é o que significa ser homem, o que significa ser mulher. Assim como para a mulher não existe significante, para o homem também não tem, não. Para o homem também não tem. Freud, quando ele estava lá nos estudos dele, antes, os estudos dele da histeria, de 1895, quando ele começou a abraçar no final do século, no início do século XIX, ele começando, ele foi um grande inovador. Mas claro que ele morre incompleto na sua obra. E a frase célebre do Freud foi: eu não entendo as mulheres. Não dá para me entender. Vocês aí, psicanalistas, mulheres, que vão definir o que é, porque eu paro por aqui. Por aí, eu não entendo vocês. Eu, Freud, não entendo vocês. Foi preciso vir Melanie Klein, foi preciso, para Freud começar a nos escutar, que também não foi assim de imediato. Para Freud começar a nos escutar, ele precisou ouvir um não da Anne von Frank. A Anne chegou para ele e disse: cala a boca, não me toca, me escuta. E ela era uma histérica. Então, ela chega e diz: ó, não me toca, me escuta, para, cala a boca, eu quero falar. Aí é onde Freud começa os seus estudos e diz: peraí, a mulher quer ser ouvida. Vou começar a ouvir isso aqui para ver o que vai dar. Nas escutas, aí é onde Freud começa a constituir e dizer: a histeria não é só histérica, tá, sai no corpo. O corpo fala, ela é histeria, mas não é útero, mas é só do útero? Como? E útero é só útero? Mas não foi agora que ele que ele entendeu que homens também são histéricos. Não foi daqui. Daqui é muito ainda de tentar entender por que aquela pessoa tinha espasmos, não andava, ou espasmos musculares graves, ou outra, falava em outros idiomas. Por que isso acontecia? Porque tem alguma coisa que tem um adoecimento psíquico que transborda no biológico. A gente não quer dizer que o biológico não tem sentido. Tem sentido. Por isso que quando a gente traz que aquela mulher, aquele sujeito que nasce num corpo biológico e diz: eu não me vejo nesse corpo, eu tenho que me ater com aquilo. Eu preciso me ater com aquilo que eu não me dou conta. Eu preciso. Vou sofrer mais que os outros? Talvez. Ou não, mas não pode fechar nada disso.
Não pode dizer que todo sujeito que tem o adoecimento, todo sujeito que se olha, se vê, se reverbera em outro corpo, não se imagina no seu corpo biológico, vai sofrer. Não é disso. Porque é no 1 a 1. No 1 a 1. Quem sabe sofreu mais? Sim, claro. Claro que não há como dizer não para um adoecimento que você olha e a família precisa te encarar de outro jeito, os vizinhos, o colégio, todos precisam encarar você da forma como você se enxerga, mas as pessoas têm a penugem, né? Nós temos uma penugem que olha para um peito e diz, ali é uma mulher, né? Olha para o volume da calça e diz, é um homem. Nós temos essa penugem. E o sujeito que se atém num corpo trans, ele precisa se ater com isso. Ele vai ter que se ater. E vai ter que ir para análise, vai ter que entrar em processo analítico para se ater com todas essas diferenças e diferenças cruciais para a sua existência, para que dessa forma ele consiga realmente existir. Mas também é de um processo 1 a 1. É verdade. O que a gente consegue ver é que, dependente do sujeito masculino, do sujeito feminino, o que todos buscam, o que todo sujeito busca, é não se encontrar com o seu desamparo. E continuar sendo amado. E quando se encontra, né? O que a gente busca é angustiante. Sendo amado. A gente não quer perder o objeto de amor. É por isso que a gente faz. É por isso que a gente busca. Lacan, ele diz, olha, do que se trata, então, o amor? O que é o amor? Lacan, ele diz uma coisa linda, quando ele diz assim, o amor, será que promove, como promove a psicanálise, com audácia, tanto mais incrível, quanto isto mais vai contra a sua experiência, e quanto mais ela demonstra o contrário, o amor, será que é fazer um só? Eros, será ele tensão para o um? E aí ele continua. Há muito tempo que só se fala disso, do um. Há um com esse enunciado. É que dei suporte ao meu discurso no ano passado. E certamente não para confluir nessa confusão original, pois o desejo só nos conduz à pisada da falha, quando se demonstra que o um só se aguenta pela essência do significante. Só pelo significante. E o significante, ele é individual. E aí ele continua. Deixa eu ver, sim. Olha só. O amor é impotente, ainda que seja recíproco, porque ele ignora que é apenas o desejo de ser um o que nos conduz ao impossível de estabelecer a relação. A relação dos quem? Dos dois sexos. É nessa impossibilidade de estabelecer uma relação dos dois sexos. E hoje a gente pode falar com os novos psicanalistas, com a teoria de Lacan, mas avançou também, Lacan também morre. Nada disso é estagnado. Exatamente. Nada disso é estagnado. Tivemos outros psicanalistas e outros pensamentos depois de Lacan, depois de sua morte. Então, hoje, quem sabe a gente não entenda que não apenas dois sexos, mas 8 bilhões de sexos. Porque se faz no 1 a 1, não posso designar só um masculino ou feminino. Não posso jogar esse um num campo onde 4 bilhões fazem parte da igualdade, 4 bilhões fazem parte de outra igualdade. Já que isso é feito numa tessitura. Isso é feito de 1 a 1, é uma trama, é no desenrolar, de como cada um se assujeita, como cada um se desenvolve, cada um vai fazendo a sua construção. O que é ser um homem? Ah, ser homem é isso. Eu aprendi que era assim. Ah, mas eu não estou gostando desse homem aqui que eu fui criado, não. Vou mudar um pouquinho.
Então, E eu vou é o me... que, Cláudia, só falando um pouco sobre isso, né? É o que Lacan vai dizer sobre o Édipo, né? Lá naquela questão dos escritos lá que eu mandei no grupo, ele fala dessa modificação, né, do um a um, porque ele fala também sobre a cultura da família, né, que atravessa o natural do sujeito. Então, por isso que se dá um a um também, né? Porque cada família, ele diz, tem uma cultura, né? E tem as identificações, e tem os espelhos invertidos, né? Então, isso é muito interessante. Eu acho que é por isso que eu me apaixonei muito pela psicanálise, sabe? Ela roubou meu coração, sequestrou, porque eu acho muito lindo isso, sabe? De você olhar para um sujeito e não é, querer curá-lo, né? Querer dizer, olha, vem por aqui, porque aqui está certo. Olha, se tu fizer isso, o teu pensamento está enrijecido, né? Olha, tu tem que mudar esses pensamentos. Gente, como é que muda pensamentos? Aí eu lembro lá de Contar do Caligares, né? Talvez se houver uma pílula aí que inventar, dizer, podendo, né, sarar as memórias ruins, acabar com elas, né? Talvez a gente possa pensar numa cura, né? Como é que se apaga a memória? Como é que se apaga a vivência? Como é que se apaga a experiência, a história de vida? Me diz. Como é que eu vou dizer que o pensamento dessa pessoa está errado? Que não é bem assim do que ela viu? Ela viu, basta, né? É isso. É o um a um, né? Hoje eu escutei de um candidato analisante, ele diz assim: o que é que você me diz isso? O que é que você me diz sobre mim? Fale sobre mim, sobre o que eu trouxe. Você já viu alguma pessoa assim? Você já tratou alguma coisa desse jeito? Ai, porque essa coisa, né, de achar que, supondo e que a gente sabe, né, e eu falei para ele que dessa coisa do um a um, né, dessa coisa da subjetividade. Aí ele olhou para mim e fez assim: ah, entendi. Então é isso. Muito feliz de ter você por aqui, Wellington. Muito feliz. Wellington, Desde você não quer o falar nada? início, eu fiz umas marcações assim escritas para formular alguma coisa, mas está muito assim disperso, está muito assim aberto. Eu acho que vai ter outra oportunidade para eu falar sobre o que eu colhi hoje aqui, mas com relação, por exemplo, ao rapaz, o personagem aí do texto, eu lembrei de uma citação que eu ouvi em algum canto que tem relação com a paranoia, né? A pior via é a via do imaginário, é a pior, né? E o rapaz, o homem diz: eu, um homem, eu não amo outro homem. Ele me ama, por isso me persegue. Esse rapaz parecia assim, o corpo, né, atlético, belo, né, o, o modelo para oferecer um produto da cueca, né, que com certeza deve ter ficado muito erotizado assim, quando foi fotografado, quando foi filmado, quando saiu estampado aí nas capas de revista e um, retido no narcisismo. Ele diria isso. Este rapazinho que está me olhando, ele é que me ama.
E ele me persegue, porque eu não quero ele, eu não gosto de homem, eu não amo outro homem, eu amo mulher, né? Eu quero o que a mulher tem, não quero que ele tenha as pernas, não, mas eu deixo ele ir olhar, assim como se fosse um prêmio, né? Que ele vai ganhar um prêmio, você está no lucro, porque você está me olhando, né? Só para eu exibir para você o que você gosta, mas eu não tô, não é para você, é para sua irmã. E aí, de repente, me ocorreu assim, e ele supôs que tinha uma fantasia de incesto entre o irmão e a irmã, para poder ele possibilitar essa fantasia acontecer, porque o irmão vai sentir, né, muita excitação vendo ele fudendo a irmã dele, e ela embaixo, ele em cima, no vupo, 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 e aquilo ali ele ficaria satisfeito, né, o rapazinho, o homossexual, e ele só com a mulher, que é a irmã dele. Então, ela também ficaria o quê? Realizando uma fantasia de incestuosidade, vendo o irmão olhar para ela com um homem na cama. Ele supôs que haveria uma fantasia incestuosa aí, né? Porque, e a castração é a proibição, né? Do incesto. Então, ele tem, assim, né, uma visão de que o corpo dele é o máximo. Quanto a esse rapaz, foi o que eu pensei, assim, não me detive muito no que ela dissertou, né, as ideias dela sobre isso, não. Você mesma já vem ultimamente dizendo uma certa crítica a ela, né, uma certa, que ela deixa uma coisa a desejar, parece que a metáfora da fotografia para você não fez sentido, e assim, eu acho que esse texto ainda vai ficar rendendo muito, vai render, isso aqui ainda vai render muito. Com, outro ponto que me despertou foi sobre a Cláudia ter dito que o imaginário, isso é totalmente imaginário, quer dizer, e o que nos antecede, o simbólico está antes de nós nascermos, né? Quando a gente nasce, o simbólico já está lá, está posto, mas a gente, se for pela via do imaginário, vai supondo aquilo que você está percebendo, se cada um percebe de um ponto de vista diferente, né? Então, lá na filosofia, quando eu estudei sobre Merleau-Ponty é um nome da ontologia fenomenológica, né, da filosofia fenomenológica, que tem como centro a consciência, né? Toda filosofia é a filosofia da consciência. Muito difícil achar um filósofo, uma filosofia que insira, que dê um lugar para o inconsciente. Muito difícil. É a consciência que reina, quem manda. Então, o Merleau-Ponty fala no visível e invisível, é essa questão de descrever o fenômeno como ele se apresenta à consciência, né? E a filosofia fenomenológica, ela vai assumir que não há como você ter acesso ao ser, à essência do ser, assim no sentido universal. É preciso que se dê lugar a uma coisa singular também, porque o ser não é acessível, é a coisa, o das Ding. Não se tem acesso ao das Ding, a coisa. E o ser, assim, universal também não dá para descrever, e tem uma ontologia que defina o ser, com seus atributos, qual a sua essência, qual a sua... O ser do significante não tem essência, não tem atributos. E o significante que ele escuta, que ele vê, que é trazido para ele, o sujeito do inconsciente, do desejo inconsciente, representa, mas para outro pode não representar aquilo que representa para mim. Né? Como é que eu me constituí numa experiência? Qual foi o que eu me apropriei de uma experiência que eu fiquei com um significante e o outro não ficou com aquele mesmo significante? Ele não representou para ele, mas para mim representa, né? Significante, o sujeito significante. Então, não tem como dar uma substância ao sujeito do inconsciente. Dizer que o ser é assim. Vamos descrever o ser como a fenomenologia faz.
Só que é só uma descrição, meramente descritiva, mas não constrói. E a psicanálise, o sujeito em análise, constrói um saber sobre si mesmo, sobre as suas experiências, como foi subjetivado, né? Como ele colheu aqueles significantes e como ele vai fazer uso desse significante de uma forma diferente, né? Porque ele ainda vai ter que trabalhar o significante para não como o mesmo que ele ouviu, que recebeu do outro, mas ele vai ter que criar alguma coisa, um saber sobre aquilo, né? Então, na psicanálise, eu acho que ela herda um pouco desse lado da filosofia de reconhecer a impossibilidade de ter acesso ao ser. E quando Lacan diz a mulher não existe, é a mulher com A maiúsculo, né? O conjunto das mulheres e um traço de igualdade entre elas, de afinidade, de algo em comum entre elas existe? Não existe. Cada mulher, a seu modo, é quem vai poder falar, né, do que a mulher quer. Eu acho assim, porque da mesma forma que não é possível ter acesso ao ser universal, o Lacan diz que não é possível que uma mulher exista de uma forma igual à outra, né? Reconhece a singularidade entre as mulheres e cada uma, a seu modo, vai trazer ou vai construir algo para poder tentar responder essas indagações sobre o ser, né? Que é uma ontologia. Acho que é uma parte da filosofia que se chama ontologia, é investigar o que é um ser. Ainda mais o ser falante, né? E fala por demais. Foi dois pontos. Foi dois pontos. Esses dois pontos que eu consegui, assim, formular alguma coisa para dizer, mas sei que É. vou dizer mais coisas sobre esse texto, sobre o trabalho de vocês, né? Desde o primeiro caso, a escolha do tema, me trouxe uma, uma abertura para poder investigar, né? Vocês estão sendo pioneiras nisso. Privilégios, né, Cláudia? Privilégios. Isso é muito bom, né? Mas é sempre a psicanálise é isso, né? Não é do fechado e é do singular também, né? E o modo de aprender, né? De entendê-la, de conhecê-la também se dá pelo singular, né? Isso é muito bom. E essa coisa também de contribuição, né, e de articulação da palavra, né, e de saber que, olha, o que você trouxe, né, sobre essa questão do incesto é uma coisa que assim, já é outra coisa para a gente pensar nesse texto, né? É, Então, é da psicanálise, né? Então, acho que a gente pode encerrar tá bom. e o grupo vai continuar aberto aí. Eu não vou fechar esse grupo, tá? Até mesmo porque pode haver complicações, como Ébana me perguntou hoje, vai ficar disponível quanto tempo os vídeos? Nossa, os vídeos é de vocês, salvem, sabe? Mas qualquer coisa, por isso que eu vou deixar o grupo aberto, porque qualquer coisa, a gente, entrando em contato, a gente dá um jeito, né? Então, e até para discussão, né, para colocar mais coisas. O Sim, vídeo é um documento histórico, né? e o que vocês desejarem, né, o que desejarem de colocar a respeito desse texto, pode ficar à vontade, qualquer articulação que cada um tiver, da Será filosofia, muito bom. da análise, por favor, não TCC, quer dizer, brincadeira não é verdade, É TCC não, verdade? mas, assim, TCC não, mas E é disso que a gente foge, né? Não que esteja errado, né? Não é uma coisa não, só que está errado é errado. para mim não faz sentido, então TCC Na minha questão, é uma coisa que não entra na minha cabeça, né? não. Essa coisa da TCC, mas também psicanálise também não é assim a coisa absoluta, né? Nada é Só verdade. ela, Se fosse verdade, né? seria um discurso religioso. Isso não é É, o
religioso, não existe verdade. Não existe verdade. É livre. Não faz sentido para mim, mas faz sentido para milhões de pessoas que querem fazer as suas tarefinhas. Deixa eu fazer as tarefinhas. Para mim é que não dá a tarefinha, mas está tudo bem. Não, é o que pega, para mim também pega isso. Não, na minha cabeça não entra, né? Essa coisa também de tarefa. Diga o que é que você estava fazendo, pensa a respeito. Nem o pensar, né? Não tem o pensar, né? Tem o direcionar, né? É essa a diferença da psicanálise. A psicanálise não direciona o sujeito. A psicanálise direciona o manejo clínico e não o sujeito, né? Então, outras teorias faz esse caminho de direcionar o sujeito, né? Quantas vezes a gente não ouve na clínica, né? Diga o que fazer. Você tem alguma coisa a respeito para comentar? Uma fórmula, uma receita, né? Eu acho bem interessante, porque quando eles conseguem chegar, por muito tempo, eu acompanhei uma adolescente, né? Ela chegou para mim, ela tinha 14 anos e aos quase 19, ela deu um tempo na análise. E aí ela trouxe uma questão e que ela me perguntava sempre, ela dizia assim, como é que faz para sair disso? Como é que faz para sair disso? E eu colocava mais perguntas, complicava tudo, e ela dizia assim, sabe o que é que... Um dia ela chegou para mim e disse assim, sabe o que é que eu me incomodo muito em você? Eu disse, não, mas pode falar, né? Ela disse, é quando eu te pergunto e você não me diz o que vai fazer, o que é que eu posso fazer, né? E aí, quando ela conseguiu, né, A atravessar demanda esse atendida, né? fantasma, querendo ser uma demanda atendida, né? E aí, quando ela consegue fazer a travessia do fantasma dela, né, ali que ela trouxe, nós temos mais de um fantasma na vida, e aí ela foi e disse assim, sabe, ela já entrou, quando eu abri a porta, né, da sala, ela entrou e já foi dizendo, sabe aquele dia que eu cheguei aqui e disse assim, como é que faz para sair disso? Eu saí. E eu disse para ela, como foi que você saiu? Ela disse, também não sei. Não sei o que eu Também não vou lhe fiz. dizer, né? Você não quis me dizer como sair, agora também não vou dizer como eu Não saí. sei o que eu fiz. Né? E eu disse, então, é sobre isso. Né? Não é uma coisa do ser tão consciente, estou indo por aqui, estou fazendo isso. Então, é isso. Vou Pois encerrar a gravação e logo em breve a gente